nós vamos aprender os advérbios de tempo que nós usamos em que tempo verbal? Present Perfect Tense. Vamos relembrar o Present Perfect. O Present Perfect ele expressa uma ação que começou no passado e vai até os dias atuais. Então, ele expressa uma ação num tempo não definido, num tempo indefinido. E nós temos alguns advérbios que nós usamos no Present Perfect. Esses advérbios são since, for, ever e never. Essa é a primeira parte, porque nós vamos ver o restante na próxima aula. Since significa desde e eu uso para o início da minha ação. For significa por e eu uso para indicar a duração da minha ação. Ever significa alguma vez e eu uso sempre para perguntas. Às vezes aparece também na afirmativa. Never significa nunca e eu uso em frases afirmativas com sentido negativo. Todas as vezes que eu vou usar o never, eu não posso usar o not. Eu não posso usar haven't, didn't, porque o never já indica negação. Então, never é usado em frases afirmativas com sentido negativo. Vamos ver isso daqui em exemplos? Aqui eu tenho dois exemplos. Um usando since, que está indicando o início da minha ação. E o outro usando for, que está indicando o tempo que a minha ação está durando. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. I have lived in the same house since 2010. Quando a minha ação começou? 2010. Então, eu uso since. Aí eu tenho a segunda oração. I have lived in the same house for 10 years. Quanto tempo está durando a minha ação? 10 anos. Então, eu uso for. Então, since, início da ação, for, tempo de duração da ação. Vou colocar outros exemplos. Mais alguns exemplos com since e for. We have known each other for 8 years. A gente se conhece por 8 anos. Então, é o tempo de duração que nós nos conhecemos. We have known each other since 2012. Então, quando a gente começou a se conhecer? Em 2012. Então, se é o início da ação, eu uso since. Deu para reparar a diferença, perceber a diferença? Since, início da ação, for, tempo de duração da ação. Agora nós vamos ver o exemplo com ever, que significa alguma vez, e never, que significa nunca. Então eu uso ever para fazer perguntas. Então eu tenho, have you ever tried Mexican food? Aí eu quero dizer que não, nunca. Eu tenho que usar um never. Eu não preciso usar I haven't tried. I haven't tried ever. Não preciso usar o haven't, eu uso I have never tried Mexican food. Então, ever eu uso para fazer perguntas e never eu uso para negar, né, que significa não. Mas o never é usado em frases afirmativas com sentido negativo. Vou colocar outros exemplos, preste atenção. Have you ever seen that film? Ever. I have never seen that film. Never. Frase afirmativa com sentido negativo. Porque o never dá sentido negativo. Have you ever? Pergunta. Ok? Agora vocês vão fazer o exercício que foi pedido aí na folha, lá no livro de vocês. Tá bom?